E esse profeta ele tem muito a nos ensinar, ainda mais se tratando de propósito, de chamado de Deus na nossa vida. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 8, diz assim: Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? De para cá projetar, nós vamos falar hoje sobre vivendo o seu chamado e os propósitos de Deus na sua vida. Jonas, ele é um grande exemplo para a gente de entender qual é o chamado de Deus e quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Nós vamos entender primeiro o que estava acontecendo naquela época para nós entendermos por que Deus chama Jonas. Primeiro, o contexto que nós estamos lendo nesse livro nós temos o Amós e o Oséias, que são dois profetas menores, que eles são contemporâneos de Jonas. O Amós ele prega contra a injustiça social sobre Israel, e o Oséias ele prega sobre a infidelidade do povo com relação entre Israel e Deus. Então eles são contemporâneos, eles estão vivendo na mesma época que Jonas. Daqui a pouco ela vai passar, mas aí vocês vão acompanhando aqui comigo. Quando Jonas profetizou? Jonas profetiza no reinado de Jeroboão II. Era um reinado de um monarca que ele governou 41 anos em Samaria. Samaria era a capital de Israel. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O Jeroboão II ele foi um dos primeiros reis. Ele governou 41 anos em Samaria. Quando ele governa em Samaria, Samaria vive um momento de prosperidade financeira, conquistas militares, um momento de paz e um momento de expansão das fronteiras. Há um momento de grande crescimento em Israel, e Jonas está vivendo esse momento. Nessa mesma época também, a própria nação de Israel, ela passa por uma opressão econômica, alguns desmandos ilegais, alguma apostasia religiosa e alguns atos de imoralidade. Ao mesmo tempo que houve essa prosperidade, em contrapartida, se tem nessa época uma opressão econômica, uma imoralidade e uma apostasia. O povo estava abandonando Deus. Deus ele chama então um profeta chamado Jonas. Aí a pergunta é: quem era Jonas? Quem era esse profeta? O texto vai dizer para nós, no capítulo 1, o texto vai dizer o nome dele, Jonas, que no hebraico quer dizer Ioná. Ioná quer dizer pomba, na sua tradução. Então o nome de Jonas quer dizer pomba. Aquele que voa, pomba e dentre outros, que o próprio texto hebraico vai dizer para a gente. Jonas era filho de um homem chamado Amitai. O significado do nome do seu pai, está lá no capítulo 1, versículo 1, Amitai significa verdade. O nome Amitai significa verdade, palavra da verdade. O Jonas, ele foi criado pelo seu pai, que demonstra ser um amante compromissado com a palavra de Deus. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, Jonas, supõe-se historicamente que ele estudou na mesma escola que Eliseu, na escola dos profetas. Jonas era amante da palavra. Jonas era uma pessoa que vivia, tinha consciência da palavra de Deus através do ensinamento do seu pai. Só que o Senhor, ele manda Jonas profetizar para Israel, nesse estado de calamidade moral, nesse estado de apostasia, nesse estado aonde nós lemos de opressão econômica. O Senhor ele levanta Jonas, mas não para profetizar para Israel. O Senhor ele levanta Jonas para profetizar contra Nínive,
que era justamente a capital da Síria, que era a que fazia Israel passar por essa opressão econômica, que era a que fazia Israel sofrer tudo isso. E aí Deus, ele pede para Jonas, ele manda Jonas, fala: você vai profetizar para Nínive, mas você vai profetizar para Nínive a salvação de Nínive, não a condenação de Nínive. E aí o Jonas, ele fica preocupado com isso. Por quê? Se ele profetizasse para salvação de Nínive, cliente no Bank mais a opressão aumentaria sobre Israel e, consequentemente, Nínive destruiria Israel. E, consequentemente, destruiria Samaria, que destruiria sua nação. Então, o fato dele estar preocupado com isso é ele tentar intervir na história que Deus havia traçado para aquela cidade. Mas não era isso que Deus estava chamando Jonas. Deus estava chamando: você só vai pregar, o restante quem vai fazer sou eu. Você não precisa colocar a mão naquilo que eu não ordenei para você fazer. E é interessante que o texto vai dizer para nós que ele, no capítulo 1, vai dizer para nós, no versículo 1, a palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3 vai dizer para nós o seguinte: Jonas, ele se levanta, mas ele se levanta para fugir. E ele se levanta para fugir, o texto vai dizer, da presença do Senhor. E ele vai para uma outra cidade, a cidade chamada Tarsis. E diante deste versículo, eu quero iniciar algumas lições que o Senhor traz para a nossa vida nessa noite, para todos nós que estamos aqui. Quais são as lições, Cleiton, que Deus quer que nós aprendamos com a vida desse profeta? Primeiro, irmãos, antes de eu entrar nas lições, o ofício de profeta era uma responsabilidade muito forte naquela época, porque o profeta, ele era o representante de Deus com o povo. O profeta era alguém que falava a palavra de Deus para o povo. O profeta era uma autoridade de Deus na terra para levar a mensagem do evangelho para o povo. E é interessante que Jonas, ele foi o único profeta que profetizou salvação para uma nação ímpia. Você pode analisar todos os outros profetas. Você vai analisar Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Obadias, Sofonias, Ageu, mas o Jonas, ele foi o único a profetizar salvação para uma nação ímpia. E ele aceitou esse ofício de profeta. Ele aceita o ofício de profeta, ele vai profetizar, mas a mensagem que ele vai levar é uma mensagem que talvez confrontasse a sua vida, confrontasse a sua moral, confrontasse a sua mente, confrontasse tudo aquilo que ele pensava. E ele começa a indagar a Deus sobre essa mensagem que ele vai levar, com medo do desdobramento que isso vai acontecer. E aqui, a primeira lição que eu aprendo sobre a vida de Jonas para nós nessa noite é: aceite o chamado de Deus na sua vida. E é interessante que o profeta vai dizer, no capítulo 1, versículo 9, que Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. O verso 3, que nós lemos, diz que ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas está fugindo. Jonas está desafiando Deus. Jonas está fugindo da presença de Deus. Jonas está querendo se esconder do chamado de Deus. E o texto vai dizer que o Jonas, ele foge para um lugar pré-determinado por ele. Deus fala para ele ir para Nínive, e ele fala: não, eu vou para Tarsis. E a pergunta que não quer calar: o que tem em Tarsis que faz Jonas querer ir para Tarsis? Tarsis era
o lugar considerado como se fosse o fim do mundo. É o lugar mais escondido. É o lugar onde as pessoas não tinham acesso. Isso nós vamos encontrar em Isaías capítulo 66, versículo 19. Depois você lê. Ele queria fugir para o lugar mais distante do mundo. Jonas queria se esconder da presença do Senhor. Jonas queria ir para Tarsis porque era um lugar onde a palavra de Deus nunca foi anunciada, nunca foi falada. Ou seja, ninguém ia conhecer ele como oficial de profeta. Ninguém ia conhecer ele como profeta, porque a palavra de Deus não tinha chegado lá. Então ele ia para um lugar onde não tinha a palavra de Deus, um lugar onde era o fim do mundo. E aí você pode ler também depois Isaías 66 e 19. Mas ele também ia para Tarsis porque ele queria usufruir da prosperidade que havia em Tarsis. Isso muitas vezes acontece conosco, quando nós desviamos do chamado que Deus tem para nós. Quando nós nos desviamos do chamado que Deus tem para nós, nós queremos se esconder num lugar onde as pessoas não podem nos ver. Quando nós queremos fugir do chamado que Deus tem para nós queremos ir para um lugar onde a palavra de Deus não é anunciada, porque nós não vamos ter compromisso de levar a palavra de Deus. Mas quando nós queremos fugir da presença do Senhor, nós queremos também um lugar de conforto, um lugar de prosperidade, onde a nossa vida ela vai estar envolta às nossas próprias vontades, aos nossos próprios anseios. Nessa noite, a mensagem, a primeira lição que nós temos que aprender sobre este profeta é: aceite o chamado de Deus na sua vida, independente do contexto que você está vivendo, independente da mensagem que você vai levar, independente da situação em que você está vivendo. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos convocou para uma grande obra. Deus nos confiou uma grande obra. Assim como Ele confiou para esse profeta, Ele confiou para cada um de nós uma grande obra a ser realizada. Segundo ponto interessante, segunda lição, é que nós precisamos ser obedientes ao nosso chamado. Jonas quis fugir, irmãos. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós entramos numa escalada de descida contínua no caminho da desobediência. Olha só, a escalada de uma pessoa que foge de Deus é uma descida contínua ao caminho da desobediência, que é algo descendente. E eu provo isso para vocês dentro da palavra de Deus. Veja, o Jonas, capítulo 1, versículos 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o texto vai dizer que o Senhor lançou uma tempestade. No navio ele desce para o porão, e do porão ele desce depois para o fundo do mar. Uma vida de desobediência é uma vida de descida. É uma vida de descida. Uma vida de descendência. Não uma vida de ascendência. É uma vida de verdadeira caída. E Jonas, ele entra no navio, ele desce para o porão, do porão do navio ele desce para o mar, do mar ele desce para o ventre do grande peixe, e de lá ele reconhece em fazer a vontade do Senhor. Qual é a lição que nós temos nesta noite? Seja obediente ao seu chamado. Não viva uma vida de desobediência. A vida de desobediência nos leva a uma vida de descida. Talvez você não está percebendo, talvez eu não estou percebendo, mas a nossa vida ela começa a descer quando nós passamos a desobedecer o chamado de Deus nas nossas vidas. A terceira lição que Jonas nos traz é o seguinte: são algumas perguntas que o texto faz para nós. A primeira pergunta é: que ocupação é a tua?
A segunda pergunta é: de onde vens? A terceira pergunta é: qual é a tua terra? E a quarta pergunta é: de que povo és tu? 4 perguntas os marinheiros fazem para Jonas. O texto vai dizer que o Senhor envia uma tempestade no mar. A tempestade começa a afetar o barco. Os marinheiros começam a clamar aos seus deuses, jogam as cargas na água e não identificam onde está o problema. Mas enquanto isso, Jonas está dormindo no porão. Um deles desce e faz essas 4 perguntas para ele, porque eles entendiam que existia algum problema ali. Aquilo não era natural de acontecer. E o texto vai dizer que foi o próprio Deus que lançou a tempestade no mar. Foi Deus que criou a situação. Foi Deus que fez aquele contexto acontecer. Foi Deus que movimentou aquela situação para mostrar para Jonas que ele deveria voltar ao chamado que Deus estabeleceu para ele. Veja, as perguntas têm resposta. Quando eles perguntam para Jonas: de onde você vens? De que povo és tu? Qual é a sua terra? O Jonas responde. Ele diz: olha, e foi o texto que eu li para vocês, eu sou hebreu. Olha só, eu sou hebreu, eu tenho uma identidade, eu tenho um lugar, eu nasci em algum lugar, eu tenho uma descendência, eu não sou qualquer pessoa, eu tenho uma origem. Ele diz: eu temo ao Senhor. Como ele poderia dizer isso, irmãos? Como ele poderia afirmar que ele teme ao Senhor se ele está fugindo do Senhor? Como ele poderia afirmar que ele teme ao Senhor se ele está desobedecendo ao Senhor? Mas ele diz: sou hebreu, temo ao Senhor. Aí ele continua: o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, na hora os marinheiros falaram: a culpa é desse camarada, porque ele sabe o que está acontecendo no mar, ele sabe o que está acontecendo na terra. Mas notem que falta responder uma pergunta. Ele respondeu: de onde vens? De que povo és tu? E qual é a sua terra? Mas a primeira pergunta ele não responde. Jonas, qual é a tua ocupação? Que ocupação é a tua? Jonas não fala que é profeta. Jonas tem medo de falar que é profeta. Jonas tem medo de assumir a posição do chamado de Deus na sua vida. E essa é a terceira lição que eu quero trazer para vocês. Viva o seu chamado e os propósitos de Deus na sua vida. O chamado não é seu, os propósitos é dele. O chamado não é nosso, o chamado é dele. Mas o propósito dele é estabelecido nas nossas vidas pelo chamado que ele tem por nós. E é importante isso porque o texto não fala que ele trouxe essa resposta. Ele respondeu todas as outras perguntas, mas essa ficou uma incógnita. Que ocupação é a tua? E nesta noite eu faço essa mesma pergunta. Talvez você me responda: sou membro da igreja, eu temo ao Senhor, eu confio no Deus que fez os céus e a terra. Mas eu quero saber de você: qual é a tua ocupação nessa noite? Para que o Senhor te chamou? E mais do que isso, dentro daquilo que o Senhor te chamou, aonde você está no posicionamento que Deus quer na sua vida? Você está num navio fugindo, ou você está no centro da vontade de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que responder aqui nesta noite, e cada um tem que responder. Como eu disse para o pastor, dezembro é um ano de muitas reflexões. Dezembro é um ano de muitos direcionamentos. A gente senta para ver o que a gente acertou e a gente senta para ver o que a gente errou. E projeta 2025 para ver o que a gente vai galgar. Mas nesses projetos que nós estamos realizando, o reino está presente? Em primeiro lugar está o reino. Eu dizia para o meu cunhado, que eu falei para ele, fiz uma visita ontem para ele, esta noite, eu dizia, o texto de Mateus 6:33, ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, Cleiton? O que é vez de comer e o que é vez de beber. Ou melhor, o que é vez de comer e o que é vez de vestir, que é o texto que fala. O texto fala antes que não vai faltar roupa e não vai faltar comida. Ponto. E eu estou vendo que está todo mundo aqui bem alimentado, todo mundo vestido, ninguém pelado. Não falta isso. Não falta para vocês quando você faz o reino de Deus. As demais coisas, outras coisas podem ser acrescentadas, mas lembre-se disso. Tudo que você faz em prol do reino, nunca vai faltar nada. O que comer e o que vestir. Talvez, e aqui eu lanço um desafio, não vai ter o que você queria comer. A picanha, o filé mignon, mas todo dia vai ter alguma coisa para você comer. Talvez não vai ter o pão com queijo, ou o pão com presunto, ou o pão com presunto parma, que a gente gosta, mas se tiver o pão com manteiga, irmãos, o Senhor já cumpriu a sua palavra. O Senhor já cumpriu a sua promessa. E é interessante que a resposta para que ocupação é a tua, eu preciso entender em que sentido, em que propósito eu faço parte do plano de Deus aqui na terra. E eu separei aqui a resposta que Deus tem para você nesta noite. Qual é a tua ocupação? Primeiro, você é um escolhido de Deus. Não pense que você é fruto do acaso. Você é um escolhido de Deus. João capítulo 15, versículos 15 e versículos 16. João capítulo 15, versículos 15 e versículos 16. Já não chamo vocês de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvir de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Primeira coisa, Deus os escolheu. Segundo, eu os designei, eu te dei um chamado. Às vezes a gente pensa que o chamado é nosso, que a capacidade é nossa. Não, você só tem porque Ele te deu. Você só tem porque Ele te capacitou. Eu te designei, mas te designei para quê, Cleiton? Para que dê fruto, irmão. Para que dê fruto. E o texto vai dizer: e o fruto de vocês permaneça, porque a fim de tudo que pedirem a meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então você é escolhido, eu sou escolhido, nós somos escolhidos. O Senhor nos escolheu a dedo, o Senhor escolheu a cada um de nós. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu para que nós possamos dar fruto na sua presença. Segundo ponto, nós somos igreja de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Acompanhe na sua Bíblia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram na palavra. Irmãos, se o motivo da sua perseverança está baseado no elogio que você vai ter dentro da igreja, para tudo. Você não precisa servir a Deus. Se o motivo da sua perseverança está baseado em as pessoas se comunicarem com você todos os cultos, porque há uma necessidade sua, pare com isso. Você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina aqui, Cleiton? É a palavra. É a orientação que a palavra vai trazer para você. A sua confiança ela tem que estar pautada na palavra de Deus. A sua confiança ela tem que estar pautada dentro da palavra de Deus. A sua esperança tem que estar dentro da palavra de Deus. A sua esperança tem que estar viva dentro da palavra de Deus. Perseveraram na doutrina dos apóstolos,
perseveraram na comunhão. É necessário ter comunhão. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Comunhão, koinonia, sentir a dor do meu próximo, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Vocês são uma comunidade de fé, uma família de Deus. Todos nós somos irmãos. Aqui todos nós somos filhos de Deus. Alguns têm funções que não mudam para Deus em nada, a não ser responsabilidade. Mas quando Deus olha, Ele enxerga todo mundo como filho, filha, que precisa viver como uma família de Deus. No partir do pão e nas orações. O mesmo que persevera na doutrina, o mesmo que persevera na comunhão, é o mesmo que tem os propósitos de oração. O meu propósito de oração tem que ser o mesmo. Eu não posso ter um propósito contrário. Eu não posso ter um propósito contra a vontade daquela comunidade que eu sirvo. Eu preciso ter os mesmos propósitos. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, o texto diz, havia temor. Outro ponto importante, irmãos, temor. Tem muita gente que fala assim: hoje é meu último culto. Hoje é meu último culto. Se Deus não falar comigo, hoje é meu último culto. Ah, se o Senhor não falar, eu vou entregar. Cadê o temor? Cadê o temor? Em cada alma havia temor. E o que acontecia porque tinha temor? O texto vai dizer: e havia prodígios, sinais aconteciam por meio deles. Quer ver milagre? Tenha temor. Quer ver milagre? Persevera na oração. Quer ver milagre? Persevera na doutrina. Quer ver milagre? Persevera na comunhão. Porque aonde tem comunhão, aonde tem unidade, Deus opera. O texto vai dizer que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto vai dizer que vendiam suas propriedades e tal. Mas interessante que o 46 fala assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, o Senhor acrescentava. Pelo comportamento deles, o Senhor acrescentava. O crescimento da igreja depende da conduta da liderança. Depende do que nós fazemos. Perseveramos na palavra? Perseveramos na oração? Perseveramos na comunhão? Perseveramos no partir do pão? Há temor nos nossos corações? Há um propósito maior? O Senhor acrescenta. O Senhor salva. O Senhor traz famílias. O Senhor recupera vidas. Porque a obra é dele, o trabalho é dele, a igreja é dele, e nós somos apenas os instrumentos a sermos usados por ele. Nós somos igreja de Deus, mas nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, eu gosto muito desse versículo. Sabe por quê? Porque esse versículo, ele dá uma sensação de empoderamento para todos que querem trabalhar para Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Parte A diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Eu não tenho carteirinha. Eu não tenho carteirinha de diácono. Eu não tenho carteirinha de presbítero. Eu não tenho carteirinha de pastor, então eu não faço. Não, então eu te dou a carteirinha de cooperador agora. Você é cooperador de Deus. E para você ser cooperador de Deus, você não precisa de carteirinha. A palavra te habilita sobre isso. Você é cooperador de Deus. O
O texto diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é cooperador de Deus. Diga para ela: você é cooperador de Deus. Agora diga para ela: a obra de Deus pode contar com você? E você vai dizer o que para ela? Sim. Por quê? Porque eu sou cooperador de Deus. Pastor Romério, ele não precisa dar uma carteirinha de cooperador. Todos vocês, todos nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Agora, se eu sou cooperador de Deus, eu não preciso cobrar ninguém. Como é que é o seu nome? Roberto. Eu e o Rafael, né, que são sobre isso. Eu não preciso cobrar o Roberto, não preciso cobrar o Rafael, não preciso cobrar a Carla, não preciso cobrar o pastor. Eu tenho alguém para quem eu sou cooperador. De quem você é cooperador? E por que você cobra o irmão? Cobra Deus. Fala com Ele. Diga para Ele. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua impossibilidade? O que você está precisando? Eu não posso resolver. Mas se você trabalhar para Ele de todo o coração e de toda a sua alma, Ele entende a sua necessidade e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Por quê? Porque você é cooperador dele. O problema é quando a gente passa a ser cooperador do outro. Eu vou fazer, porque o Rafael não faz. E aí o pastor vai me ver, aí, sabe? Eu vou fazer. Não, irmão, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus. Talvez o Roberto não veja o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de mim. Ele não chega atrasado. Ele não chega adiantado. Ele não paga mal pagado. Ele não deixa devendo. Ele paga da melhor forma possível. Seja um cooperador dele. Se disponha. Eu lanço um desafio para vocês. Eu disse isso para um colega meu, e ele citou isso numa conferência que eu estava. A época que eu fui mais abençoado na minha vida foi a época que eu mais trabalhei para Deus. Deus abriu porta. O cara conhece a minha história. Deus abriu porta. Deus me deu casamento. Deus me deu apartamento. Deus me deu faculdade. Uma pessoa que tinha tudo para ser um marginal. Deus me deu a oportunidade de falar com vocês. Tudo que eu fiz para Deus, Ele me abençoou. É um desafio. Cooperem para Deus. Eu sei que vocês estão ligados a uma comunidade, estão ligados a uma igreja, uma comunidade de fé. Mas tem esse propósito: eu vou fazer para Deus. Eu vou cooperar para Deus. Eu vou ajudar para Deus. Eu vou limpar para Deus. Eu vou fazer um café para Deus. Eu vou orar para Deus. Eu vou cantar. Eu vou fazer, mas eu vou fazer para Deus. Para Deus, para Deus, para Deus. Independente do que vão falar de mim, eu estou fazendo para Deus. E aí você vai ver que Ele é recompensador daquilo que você precisa. Ele vai recompensar. Ele conhece as nossas necessidades. Então, todos nós, a partir de hoje, não temos desculpa mais de esperarmos uma carteirinha. Porque nós somos cooperadores de Deus. Está todo mundo instituído aqui, cooperador de Deus, amém, pastor? Todo mundo instituído. Pelo menos cooperador nós somos. E cooperador, irmãos, tem que cooperar. O nome já disse, cooperar, para o bom andamento da obra. Mas também nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, e o caminho já para a minha fala final. Depois eu gostaria só de fazer uma dinâmica com vocês. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Veja, o pastor citou um ponto interessante na sua oração, que ele dizia: nós não somos judeus, nós não somos israelitas, porque a promessa estava para o judeu, a promessa estava para eles. E nós não tínhamos acesso a nada. Na verdade, nós estávamos fadados ao nosso próprio erro. Sabe, nós estávamos fadados ao nosso próprio fracasso. Não sei se tem alguém aqui que tinha vícios. Nós estávamos jogando o nosso próprio vício, irmãos.
embriagados, perdidos. Mas teve um que falou: meu povo não pode viver dessa forma. E eu preciso colocar todo mundo no mesmo patamar. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o rejeitaram. Então, a oportunidade de salvação se expande, é o que nós chamamos de gentios, que é onde nós se enquadramos. E esse texto que o apóstolo Paulo ele fala para nós é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos entender o nosso posicionamento, irmãos. E pararmos, muitas vezes, de nos colocarmos como os coitadinhos da história. Como diz, né, o povo, os mimimis. Não, irmãos. Nós precisamos entender o nosso posicionamento na história da salvação. Nós precisamos entender o nosso posicionamento em Deus. E o que Deus enxerga em nós? Nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em você? Então você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, foi o que nós falamos aqui agora, para viverem outra vez atemorizados. Então vocês não têm esse espírito de medo, de temor. Tem um Deus lá que vai olhar para mim se eu errar e vai me fulminar. Esse não é o seu Deus. O seu Deus é amor, o seu Deus é paz, o seu Deus é misericórdia e o seu Deus é graça. Em nenhum momento Deus quer fuzilar as nossas vidas. Em nenhum momento Deus quer jogar sobre nós a sua ira. Veja, nós não temos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ou seja, o espírito de adoção nos leva a sermos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus. E como isso aconteceu? O próprio Espírito confirma que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, somos também herdeiros de Deus. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só a posição que nós temos. Até ontem nós não tínhamos herança. A nossa herança era a morte, os vícios e os pecados que estão de perto nos odiavam. Mas agora nós somos filhos por adoção, temos o Espírito que confirma isso, passamos a ter uma herança em Deus e uma co-herança pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, eu e você, nós temos uma herança em Deus. Nós temos uma herança. Nós somos filhos. O maior temor do inimigo e a maior raiva do inimigo é quando nós entendemos isso. Porque quando você entende que tem uma herança, nada te impede de ir atrás dessa herança. Nada te impede de buscar essa herança. E nessa noite, é isso que eu quero trazer para vocês. Se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. O Senhor requer de nós esse compromisso cada vez mais na sua presença. Entendermos que somos escolhidos de Deus, entendermos que somos igreja de Deus, entender que somos cooperadores de Deus, e entender que somos filhos de Deus. Vou pedir para a Carla entregar para vocês uma bexiga, e eu vou fazer uma dinâmica e depois só ler um versículo, pastor, eu já encerro.
nós estamos na Tua casa e na Tua presença. A Tua palavra foi pregada, Senhor, para um grupo seleto de pessoas aqui nesta noite. Um grupo que o Senhor conhece nitidamente, o Senhor conhece profundamente, o Senhor conhece especialmente. Eu tenho certeza que neste grupo de pessoas que nós estamos aqui, nós temos pessoas que estão decepcionadas, nós temos pessoas que estão angustiadas, nós temos pessoas que estão amarguradas, nós temos pessoas que estão querendo parar, estão querendo desistir do seu chamado. Eu disse a Tua palavra, o pastor fez uma explanação, mas somente o Teu Espírito pode convencê-los, somente o Teu Espírito pode direcioná-los. Senhor, o Senhor é aquele que cuida da vinha, escave mais profundo do nosso coração, coloque adubo na nossa terra e nos dê a oportunidade de trabalharmos mais na Tua presença. Dê força àquele que está fraco, dê ânimo àquele que está desanimado, dê vigor àquele que está parado e dê esperança àquele que está desesperançado. Projete um futuro melhor para aquele que não tem perseverança, que não acredita no amanhã. E abençoe aquele que o Senhor tem um grande propósito. Abençoe este ministério. Abençoe estes obreiros, as obreiras que aqui estão. E que essa história que foi contada pela vida de Jonas possa terminar um final feliz sobre a vida de cada um. Senhor, Jonas precisou, na sua história de vida, e o texto vai dizer para nós, ó Pai, que ele, entendendo do seu erro, ele entendeu que precisava ir para o mar para acalmar aquela tempestade. Mas o Jonas não teve coragem de pular naquele mar. Mas eu agradeço ao Senhor que naquele contexto o Senhor preparou os marinheiros. Se nesta noite não tiver nenhum marinheiro, Senhor, eu sou o primeiro marinheiro a jogar este Jonas no mar. E ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai ter um encontro com a sua palavra. Ele vai ter um encontro com o seu propósito, Senhor. Se não tiver nenhum marinheiro aqui, Senhor Deus, que queira jogar, eu apresento os teus filhos a voltarem ao centro da tua vontade e ao centro do teu querer. Renova sobre eles os teus propósitos. Renova sobre eles os teus princípios. Renova sobre eles a tua vontade. E que o teu nome continue sendo glorificado na vida de cada um, Senhor. Porque nós queremos ver a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, Senhor. Nós queremos ver o ano de 2025 em crescimento e ascensão nesta igreja. E que o teu nome continue sendo glorificado. Que a tua bênção ela se perpetue. Que a tua bênção alcance cada lar e cada família. Que a tua bênção alcance a vida financeira, a vida material, a vida sentimental de cada um. E se porventura tiver alguma opressão maligna contra a vida dos teus filhos, que venham parar, Senhor Deus Pai, que venham impedir de eles fazerem a tua obra, nesta noite nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja libertação, e que haja prodígio, e que haja grandeza, e que haja exaltação do teu nome na vida deles, e que o teu propósito seja maior na vida dos teus filhos, Senhor. É no nome de Jesus que nós queremos te pedir. É no nome de Jesus que nós queremos te agradecer. Repreende todo o mal sobre a vida dos teus filhos, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor, e os teus propósitos cumpridos na vida de cada um. É no nome de Jesus que nós te pedimos. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Desde agora e para todo sempre. Amém. E amém. Você pode abraçar essa pessoa que está ao seu lado?